Região inserida. A gente vai ter que inserir em cada tabela a região? Não precisa. Vamos inserir a região só aqui na tabela de unidades. Então vamos lá novamente na parte inicial e vamos mesclar a consulta. Eu quero isso aqui da tabela regiões, quero retornar isso aqui, fazendo uma correspondência interna. Então as 91 linhas têm correspondência. Ok. O que eu quero aqui? Eu quero a região, porque a escola eu já tenho. Ok, eu tenho agora a escola identificada com qual região. Agora a gente vai entender como essa tabela vai falar com essa tabela aqui, já que eu não coloquei essa informação aqui embaixo. Então vamos fechar aqui, aplicar e voltar lá para a tela dos gráficos. Então continuando, a gente já tem a informação aqui. Vamos conferir? As regiões já estão aqui na unidade. Então como é que a gente substitui? A gente vai tirar essa informação que a gente colocou aqui e substituir pelas regiões que tem lá na tabela de unidade. Então a gente vai ver que melhorou bastante a forma de visualização. Como é que essas duas tabelas estão se falando? Porque nós criamos essas relações aqui. Se a gente não tivesse criado essas relações, na hora que a gente puxasse o campo de outra tabela, mesmo sendo um campo complementar, não exatamente o mesmo campo, não ia ter efeito nenhum. Mas como a gente fez o relacionamento, foi possível a gente puxar esse campo e jogar para cá. Então agora a gente tem a quantidade de matrículas por regiões e visualmente mais fácil de ver dentro do gráfico. Agora vocês vão dar um pause nesse vídeo e construir dois gráficos a partir desses gráficos aqui. São o seguinte, um gráfico de rosca, que tem o mesmo comportamento do gráfico de pizza, para fazer a quantidade de matrículas por faixa de carga horária. E um gráfico de barras, que a gente possa ter a receita e despesas por região. Uma dica, para a gente não começar do zero, a gente pode copiar, colar, duplicando o gráfico e mudando o tipo dele, mantendo a formatação e só alterando as informações. Então, continuando, o que a gente quer aqui é um gráfico de rosca, que eu já mudei o tipo aqui, por faixa de carga horária. Então, eu substituo o sexo do aluno pela faixa de carga horária. Agora a gente pode começar a dimensionar aqui, porque a gente já tem os nossos 4 gráficos. Então, ao invés da gente chamar de matrícula por gênero, a gente vem no rótulo, corrigindo, a gente vem no título, matrícula por carga horária. Ok? Vamos colocar aqui a quantidade de matrículas também, ativando no rótulo, além do percentual, os valores. Ok. E a segunda coisa que eu falei para vocês fazerem, agora a gente já vai trabalhar com a outra base de receita e despesas. Então o que a gente tem? A gente vai ter aqui a região que eu já tenho. Eu não quero matrícula, eu quero a receita que está aqui e a despesa que está aqui. Como não ficou visualmente bom nesse gráfico, vamos mudar o tipo do gráfico. Podemos também mudar a cor, vindo aqui nas propriedades e cores dos gráficos, e chamar a receita de azul e a despesa desse próximo ao vermelho aqui. A gente altera o título, receita e despesas por região, por regiões, e vem aqui e corrige porque aqui não é mais matrículas por unidade, sim por regiões. Observe o seguinte, eu estou numa propriedade de um gráfico. Se eu clicar em outro gráfico, ele vai me dar na mesma propriedade. Isso facilita. Por regiões. Ok, já temos os nossos quatro gráficos. Agora a gente já tem a cara mais ou menos definida do nosso dashboard. A gente pode
melhorar ele. Então a gente vai dimensionar aqui. Normalmente eu faço isso, defino um gráfico e venho e dimensiono os outros a partir desse. Que aí eles ficam exatamente do mesmo tamanho e fica mais fácil da gente distribuir ele pela tela. Coloco o outro em cima e dimensiono, para ele ficar exatamente igual, a gente não ter que ficar se preocupando com as dimensões. Então é mais fácil a gente vir aqui e fazer isso. Então a gente já tem os nossos 4 gráficos aqui formatados. Vamos olhar aqui, visual, o que a gente pode melhorar? A gente pode melhorar essa receita de despesa que está muito grande. O número está muito extenso. Então vamos lembrar daquela nossa propriedade lá dos rótulos de dados. Aonde aqui as unidades eu tenho nenhum, que eu tinha colocado lá por conta das matrículas, mas a gente pode colocar alto. Pode ver que ele mesmo sugere, mas se eu quisesse eu colocaria aqui milhares, dividido por milhão. Normalmente quando o número é muito grande, é melhor a gente deixar em alto que o próprio gráfico sugere. Aqui ele já está me dando uma legenda, tá? Porque aqui eu não sei o que é isso. Aqui tudo bem, eu sei que matrículas é a quantidade de matrículas, mas aqui como eu tenho 2 informações, ele está sugerindo uma legenda. Ok. Então vamos formatar a legenda. A legenda está ativada, está superior. Vamos colocar ela no inferior central. Ela desce. Ok? Então a gente já está com mais da metade do nosso dashboard construído. Antes da gente continuar, vamos pensar o seguinte. A gente começou por uma linha de informação onde a gente iria trabalhar pelas unidades. Então no meio do caminho a gente se deu conta que ficaria muita informação e a gente resolveu agregar uma outra base de dados. Então isso para o nosso dia a dia de trabalho é muito real. E é muito normal a gente fazer isso. Está fazendo um trabalho e se dá conta que está faltando uma informação. A gente trabalhando com o Power BI, facilmente a gente pode agregar, trazer uma tabela nova, trazer uma consulta nova e ir agregando informações. A gente vai ver que à medida que a gente for ganhando experiência na ferramenta, isso vai ser muito comum. Então a gente vai simplesmente agregando informação e enriquecendo os gráficos e os dashboards. Agora, continuando, o que a gente pode colocar ainda aqui? Existe um recurso aqui bem interessante que são os cartões. Os cartões, ele dá um resumo de informação bem fácil da gente visualizar. Então vamos pegar isso aqui, descer um pouco, para a gente ter um espaço para os cartões lá em cima. Tá, vamos descer bastante aqui para a gente... O que é possível fazer no cartão? Vamos colocar aqui a quantidade total de matrículas. 47 mil matrículas. Então, de cara, ele já trouxe. O cartão te dá uma informação. Você pode colocar uma informação em destaque. Ele é bem interessante para dar um resumo. Normalmente, se a gente estiver tratando... Geralmente, a gente coloca aqui a principal informação do dashboard. Embaixo, a gente detalha. Então, de cara, eu estou dizendo que no ano de 2019... nós atendemos 47 mil matrículas. Outra ferramenta muito interessante da gente colocar nos dashboards são os filtros. Muito usado. O que a gente pode fazer aqui? A gente vem aqui e coloca um filtro. Um filtro está aqui, segmentação de dados. O que o filtro faz? A gente arrasta um campo para o filtro, tá? Na verdade, a gente tem que arrastar um campo que seja comum a todos. O que é comum a todos aqui? São as escolas ou as regiões, que a gente já viu que também é comum a todos, porque todas as tabelas têm escolas e todas as tabelas têm regiões que estão ligadas a partir dos relacionamentos. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar aqui um filtro para regiões. Então ele vai trazer todas as regiões aqui. Para mudar o tipo, a gente vem aqui. Ele está como lista, mas posso colocar ele como suspenso. Dimensiono. Também posso melhorar ele nas propriedades, aumentando fonte, fazer o que eu quiser. Aqui eu vou colocar só uma borda. Ligando a borda. E o que ele vai acontecer? Se eu quiser capital, ele vai me dar matrículas por gênero da capital. Matrícula carga horária da capital, receita e despesa das unidades que compõem a capital. Tá sempre a informação que está relacionada. Se eu pegasse aqui e colocasse, por exemplo, modalidade,
ao invés da capital, corrigindo para cá, não corrigi aqui, tá? Eu te coloquei aqui, ele trouxe como tabela, mas é só a gente colocar aqui como filtro. E vamos colocar aqui como suspenso. E eu colocar aqui essa modalidade, por exemplo, ele vai filtrar basicamente os campos da tabela Nuno. Por quê? Receita e despesa, eu não tenho nenhuma relação que eu tenho receita naquela modalidade, eu tenho despesa naquela modalidade. Ao menos que eu tivesse construído uma relação para que essas tabelas se falassem, que eu não fiz. A única relação que nós fizemos foi entre unidades e nomes de unidade e depois por região. Então, se a gente quiser um filtro que englobe todos os gráficos, tem que ser uma informação que esteja presente em todos. Então, vamos colocar as regiões aqui no nosso filtro. Coloquei unidade. Para a gente poder colocar um filtro por região. Então, vamos confirmar aqui. Só trouxe Noroeste porque eu filtrei Noroeste. O filtro ele tem uma propriedade aqui que ele ativa os controles de seleção. Aqui, se eu quiser seleção única, só posso selecionar uma unidade, eu ligo aqui ou desligo. Aqui eu vou deixar desligado que eu posso mais de uma. Ou está ativado, selecionar só com Ctrl, tá? Isso aqui é, vamos desligar. E a opção todos, isso aqui é mostrar a opção todas. Está desligado, eu ligando, ele vai aparecer aqui, selecionar tudo, se a gente quiser. Então vamos mexer nessa propriedade aqui e a gente está vendo aqui que visualmente essa borda não está boa. Então vamos tirar a borda, desligando a borda aqui embaixo. O que a gente pode fazer ainda para enriquecer nosso relatório? Vamos colocar uma caixa de texto com título. Chamar isso aqui de painel de indicadores. Essa caixa de texto, as propriedades dela já vêm apontadas aqui em cima. Então a gente pode formatar mexendo na fonte aqui em cima. Você vê que as propriedades dela já de cara a gente pode trazer elas para cá. Botar em negrito, aumentar a fonte. E a gente vai dimensionando para ela poder caber aqui. Painel de indicadores. O que a gente pode fazer daqui? A gente pode colocar uma imagem. Lembrando daquelas boas práticas de dashboard, a gente não deve botar uma imagem que chame muita atenção. Porque se a gente bota uma logo muito grande, ela vai concorrer com as informações do gráfico aqui. Vamos colocar uma imagem que represente a logo da empresa, mas que não chame muita atenção. Aqui essa logo ela é clara, né? Mas podia ser uma empresa que a logo é vermelha, verde, e iria chamar atenção e concorrer com a informação. Então vamos colocá-la aqui no cantinho para ela ficar discreta. Dimensionar o título. E a gente já tem o nosso dashboard pronto. Para a gente finalizar essa aula, vamos falar dos filtros. Além do filtro da tela, que eu posso colocar aqui, ele vai se aplicar a todos os painéis da tela, eu posso aplicar filtros que se apliquem somente a um gráfico, a página inteira ou ao relatório inteiro. Para a gente ver isso, vamos fazer o seguinte. Vamos duplicar essa página aqui. Vou excluir essas outras que estão em branco. Chamar essa de 2 e chamar essa de 1. O que a gente tem aqui? Duas páginas iguais, mas elas poderiam ser diferentes com outras informações. Só para a gente exemplificar a questão do filtro. Eu clicando nesse painel, eu tenho um filtro no nível do visual, que no caso é o nível somente desse gráfico aqui. Se eu visualizar aqui, eu tenho tudo filtrado em relação à carga horária, em relação à matrícula. Eu posso colocar aqui somente uma determinada faixa de carga horária. Então eu vou filtrar para esse gráfico aqui somente essa informação. Nesse caso eu quero tudo. Agora,
Se eu quiser um filtro que se aplique a todos os painéis dessa página, eu vou aplicar um nível no nível da página. Um filtro no nível da página. Vamos fazer isso agora. Então, vamos aplicar um filtro de regiões aonde eu filtre somente uma região para todos os painéis dessa página aqui. Então, vamos ver somente os dados da capital. Então, ele já filtrou para tudo. Aqui a gente pode confirmar, porque como aqui estava por região, ele só trouxe a capital. E todos esses dados aqui são referência à capital. Como eu coloquei um filtro da página, ele está se aplicando a todos os relatórios dessa página aqui. Agora vamos observar o seguinte, ele se aplicou a todos os filtros dessa página. Mas se a gente vier na segunda página, ele não filtrou, ele continua mostrando todas as regiões aqui. Por que eu usei o filtro no nível da página? Então vamos tirar o filtro do nível da página e colocar o filtro no nível do relatório. E filtrar a capital. Então ele se aplicou aqui e se aplicou aqui também, porque esse filtro aqui se aplica a todas as páginas do relatório. Então, só para resumir, nós temos 3 opções de filtro. Selecionando o gráfico, a gente tem o filtro no nível visual, que é do gráfico. A segunda opção é no nível da página, onde esse filtro vai se aplicar a todos os gráficos da página. Ou a terceira opção no nível do relatório, onde uma vez que a gente coloque um filtro aqui, ele se aplica a todos os gráficos do relatório em todas as páginas.